Teatro Amazonas. Raízes distantes. A convivência dos amazonenses com o teatro, a música, a dança, vai buscar as fortes raízes índias de 10.000 anos ou mais e junta traços mais recentes, herdados do colonizador europeu. O primeiro teatro de Manaus ficava nas vizinhanças do Forte de São José do Rio Negro e foi aberto ao público no começo dos anos 1840. A antiga Vila da Barra contava pouco mais de 4.000 habitantes e guardava ainda a simplicidade índia de suas origens. Manaus fazia teatro por gosto. Em 1859, construiu o enorme Teatro de Palha que o visitante alemão Robert Avella Lemon apelidou de Monstruoso Porco Espinho. A partir de 1870, quando os negócios da borracha começavam a dar os primeiros e tímidos sinais de sucesso, Manaus encurtou as distâncias com o mundo, inaugurou linhas diretas de navegação a vapor com a Europa e os Estados Unidos. Aterrou igarapés, abriu praças e avenidas, terminou as obras da catedral, fez o palacete provincial, o Palácio dos Governadores, o Mercado Municipal, a Ponte da Glória, o Palacete do Tesouro, o Trapiche Princesa Isabel. Construiu uma usina hidrelétrica para garantir o fornecimento de água à população. Criou liceu, biblioteca, sociedades literárias, museu botânico, tornou-se o porto de destino de companhias europeias e se apresentavam nos modestos teatros daquele tempo, encenando comédias, operetas e vaudeville para uma plateia exigente. Engenheiros, médicos, advogados, professores, homens de negócios, poetas, escritores, magistrados, críticos de teatro e homens do povo. As origens do Teatro Amazonas. Foi essa plateia que estimulou a Assembleia Legislativa a autorizar a construção do Teatro Provincial, em 1881. No ano seguinte, José Paranaguá, presidente da província do Amazonas, premiou com 1 conto de réis o projeto de um teatro muito caro e suntuoso, bem acima dos padrões arquitetônicos da Manaus daquele tempo, assinado pelo Gabinete de Arquitetura e Engenharia Civil de Lisboa. Os recursos ainda eram escassos, mas Paranaguá decidiu construir o magnífico teatro. Não convinha, disse ele, adiar a satisfação de uma necessidade longamente sentida por esta capital. Não era este o local primitivamente escolhido para a construção do Teatro Amazonas. O edifício ficaria de frente para a Rua Brasileira, no centro de um grande jardim, e faria limites com o Igarapé do Espírito Santo, a Rua da Lua e a Travessa da Conceição, podendo estender-se até a Rua da Palma. Mas o terreno não tinha a necessária solidez e os empreiteiros não se responsabilizaram pela construção. Paranaguá mandou então que se fizesse o teatro na colina do Largo de São Sebastião. As obras começaram em 1884 e foram interrompidas em 1886. Ficaram paralisadas por 7 longos anos. Enquanto esperavam a conclusão da tão sonhada Casa de Ópera, os manauenses assistiam grandes espetáculos nos pequeninos teatros da cidade. Nas estações de 1890 a 1892, aplaudiam as óperas Lúcia, de Lammermoor,
de Donizetti, Traviata e Rigoletto, de Verdi, apresentadas no Eden Teatro pela Companhia Lírica Italiana, organizada e dirigida pelo maestro brasileiro Joaquim Franco. Eduardo Ribeiro e o Teatro Amazonas. 1893. O desencanto do seringueiro navegava com a borracha que vinha dos altos rios e fazia a riqueza de Manaus. Restos de Nhangatu misturavam-se a sotaques de mundos muito diferentes, deixando expostas as incríveis contradições de uma sociedade de 40 mil almas, talvez pouco menos, convocada a plantar uma cidade europeia bem no centro da Amazônia lendária. O governador Eduardo Ribeiro fazia uma revolução arquitetônica e urbanística em Manaus e mandava reiniciar e apressar a construção do Teatro Amazonas. Crispim do Amaral, pintor, caricaturista, músico, ator e comediógrafo brasileiro que estudara na Academia Real de São Lucas, Itália, e era cenógrafo da Comédie Française, projetou a fachada principal do teatro. Cuidou da pintura, do mobiliário, da sala de espetáculos e de toda a decoração interna do monumental edifício. Menos a do Salão Nobre, e foi confiada ao pintor italiano Domenico De Angelis. Os navios estrangeiros chegavam abarrotados de materiais, encomendados quase sempre à Maison Capezot e à firma Koch Frères, em Paris. Eram lustres de bronze e de cristal, espelhos, louças, estátuas, tapetes, grades para janelas e camarotes, peças em ferro fundido e envernizado, vigas de aço feitas sob medida em Glasgow, e até a sólida armação metálica da cúpula e suas telhas esmaltadas, fabricadas na Alsácia. A luxuosa sala de espetáculos, com 700 lugares distribuídos entre a plateia e 4 andares de camarotes ricamente decorados, se encheu de esplendor. As alegorias às óperas de Carlos Gomes, afixadas ao teto, foram pintadas provavelmente em Paris, na Maison Capezot, sob a inspiração de Crispim do Amaral. Foi Crispim do Amaral quem montou a magnífica rosácea da parte central do teto e pintou o telão do pano de boca do palco, representativo do encontro das águas dos rios Negro e Solimões. A decoração da fachada do teatro foi contratada com o construtor italiano Enrico Massolani. Alguns elementos propostos por Crispim do Amaral, como os varandins de ferro, o conjunto Apolo, recompensando as artes, e as 2 liras dos acrotérios laterais foram suprimidos. O edifício conservou o perfil neoclássico das linhas externas, mas absorveu componentes Art Nouveau e toques de modernidade que o tornaram essencialmente eclético.
A ousada cúpula com o sugestivo painel em cerâmica esmaltada nas cores verde, amarelo, azul e vermelho destacou a monumentalidade do teatro, tornando-o visível em qualquer ponto da cidade e converteu-o no grande símbolo da Manaus de todas as épocas. A inauguração. O Teatro Amazonas foi inaugurado no dia 31 de dezembro de 1896 pelo governador Fileto Pires Ferreira, sucessor de Eduardo Ribeiro. No deslumbrante ambiente daquela noite de festa, reuniam-se as elites de fim de século da Paris dos trópicos. Militares republicanos e barões do império, políticos, médicos, advogados, engenheiros, jornalistas, empresários estrangeiros, donos de seringais e de casas aviadoras enriquecidos com a borracha. Estaria aquela outra plateia, sem brasão, sem galões e sem notas de 500 mil réis, que sustentara as tradições de teatro da Manaus provincial. Obras em andamento. As obras do Teatro Amazonas ainda não estavam concluídas no momento da inauguração. As varandas de alvenaria das fachadas laterais e as escadarias monumentais foram projetadas por Enrico Massolani e só começaram a ser construídas em 1897. Também em 1897, as obras de acabamento e os serviços de decoração do Salão Nobre foram entregues ao consagrado artista romano Domenico De Angelis. Ficaram prontas em 1900. De Angelis e sua equipe, que incluía Silvio Centofani, Arturo Luciani, Alberto Andrés e Francisco Alegiani, cuidaram de esculpir e colocar os bustos de gesso sobre os portais, afixar os espelhos e os candelabros de cristal, decorar as colunas em estuque assentadas sobre armações de pedra e bases de mármore. De Angelis pintou a tela A Glorificação das Belas Artes na Amazônia, afixada ao teto.
projetou o desenho do piso, uma artística composição de peças de madeiras nobres de diferentes matizes, cuidadosamente encaixadas entre si. Provavelmente dividiu com Capranese a autoria de alguns dos 8 painéis que decoram as paredes do salão. O tema de um deles, Peri Salvando Ceci, é uma alusão ao romance indianista O Guarani, de José de Alencar. Os outros 7 abordam os temas: a onça caçando a capivara, os tucanos, os esquilos, paisagem urbana, ponte romana da Avenida 7 de Setembro no dia da sua inauguração em 5 de julho de 1896, borboletas, o regatão e caboclos pescando. Espetáculos memoráveis. 7 de janeiro de 1897. No ambiente de esplendor do Teatro Amazonas, a companhia lírica italiana do maestro maranhense Joaquim Franco encenava a ópera Gioconda de Amilcar Ponchielli, iniciando a série dos memoráveis espetáculos que marcariam a vida cultural da Manaus daqueles tempos de Grande Fausto e se estenderia até a metade dos anos 1920, resistindo por mais de uma década à quebra da economia da borracha. Em 1899, na temporada de 29 espetáculos da Companhia Italiana de Dramas e Tragédias, Giovanni Emanuel, o Grande Trágico, laureado pelas plateias aristocráticas da Europa, e Nella Montanha, a primeira atriz da companhia, viviam os principais papéis nas peças Otelo, Hamlet, O Mercador de Veneza, King Lear e Romeu e Julieta, de Shakespeare, O Rapto das Sabinas, de Moser e Schutten, King, de Dumas pai, e A Dama das Camélias, de Dumas filho. Em 1907, a Companhia Lírica Francesa, empresariada pelo maestro Joaquim Franco, apresentava seleta programação de espetáculos com 20 óperas, algumas das quais já eram bem familiares aos amazonenses. Em 1910, a grande atriz brasileira Lucília Pérez encantava a plateia amazonense com a magistral interpretação de Margarida Gutierre em A Dama das Camélias, encenada pela Grande Companhia Dramática do Teatro da Exposição Nacional de 1908. Essas e outras celebridades internacionais, como Amélia Lopíccolo, Pepa Ruiz, Tomás Del Negro, Rafael Conilho, Dias Braga, Silva Pinto, escreveram as primeiras páginas da história da arte nas décadas iniciais do Teatro Amazonas. Algumas se surpreenderam e se encantaram tanto com a magia do rio e da floresta e com as intrigantes contradições daquela Manaus, meio caipira, meio europeia, cantada na amargura de Euclides da Cunha, que, diz a lenda, nunca mais foram embora. Tempos de crise. Guiomar Novaes, Bidu Sayão e outras grandes expressões da música, do canto, da dança e do teatro apresentaram-se no Teatro Amazonas em tempos de grande crise. Mas a monumental Casa de Ópera nem sempre serviu exclusivamente à arte. Seus camarins foram ocupados em 1942 pelos escritórios da RDC, a Robert Development Company, representante do governo americano nos acordos de Washington, assinados entre o Brasil e os Estados Unidos, para viabilizar a Batalha da Borracha,
durante a Segunda Guerra Mundial. Embora assim, no começo dos anos 40, Jaime Costa, Renato Viana e outros empresários do teatro brasileiro encenaram espetáculos de grande sucesso. E o Teatro Escola Amazonense de Amadores montou espetáculos inesquecíveis e revelou talentos que nos anos seguintes dariam sustentação à arte teatral em Manaus. Na metade do século, Rodolfo Maier, Procópio Ferreira e outros ícones do teatro nacional ganhavam o aplauso dos amazonenses. Foram anos difíceis. O rosa que coloria o teatro esmaeceu. As lâmpadas da cúpula perderam o brilho. Os lampiões lá de fora se apagaram e até o homem de bigodinho, que cuidava deles com um protocolar carinho, perdeu o encanto. Mas a cidade sempre inventou um pretexto para ir ao teatro, ou para ficar perto dele. Nem que fosse para tirar uma foto no pedestal do monumento a Carlos Gomes. Disputar um lugar na plateia para ver a Maria Amália Ferreira receber a coroa de Miss Amazonas. O Procópio Ferreira garantir a Anete Stone o título de Miss Amazonas 1955, ou assistir à entrega de diplomas de professoras normalistas e bacharéis em Direito. Reformas e restauros. O Teatro Amazonas foi tombado pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1966. Duas cuidadosas restaurações, a primeira em 1974 e a segunda entre 1987 e 1990, devolveram ao emblemático monumento arquitetônico as suas características europeias, livres de acréscimos e remodelações havidas ao longo do tempo. Mas a memória da cidade guarda ainda os fortes traços regionalistas da reforma de 1929, no governo Efigênio de Salles, quando a flora amazônica tomou conta do hall de entrada do teatro, com as alegorias dos artistas amazonenses Olímpio de Menezes e Branco Silva. Foi com ela que surgiu o Paraíso, a grande arquibancada em forma de Vitória Régia, que ficou plantada por quase meio século na parte central do último pavimento, a lembrar que a cultura não tem fronteiras, mas tem raízes, e o Teatro Monumento é muito, e muito mais do que o marco de um tempo de riqueza. É o ícone dos enormes contrastes que surpreendentemente se desafiam e se confundem em fantástica simbiose. Bem no coração da Amazônia misteriosa, a audácia do homem e a exuberância da natureza. A partir de 1997, depois de mais de 100 anos de história, o Teatro Amazonas acolheu pela primeira vez e de forma permanente seu corpo de dança, o Coral do Amazonas e a Orquestra Amazonas Filarmônica, seus corpos artístico-profissionais. O teatro e as construções históricas de seu entorno, no Largo de São Sebastião, testemunham todas as manifestações de uma cidade que fez da arte e da celebração suas grandes referências.
No mês de fevereiro, o Carnaval do Povo apresenta concursos de fantasias adulto e infantil, transformando o Largo de São Sebastião em um grande palco carnavalesco. Entre abril e maio, o Festival Amazonas de Ópera reúne os maiores expoentes mundiais do canto lírico em uma temporada de espetáculos com montagens grandiosas, criativas e de qualidade técnica reconhecida internacionalmente. O Festival de Jazz, em julho, reúne músicos nacionais e internacionais de diferentes estilos em apresentações que consagram a miscigenação das culturas brasileira e afro-americana. O Festival de Dança, em setembro, cede espaço a grupos que reinterpretam, na linguagem do corpo, a realidade amazônica. Em outubro, dezenas de montagens inéditas são apresentadas por companhias de toda a região no Festival de Teatro da Amazônia. O Amazonas Film Festival, em novembro, insere o estado no circuito internacional de festivais de cinema, com mostras competitivas de produções de ficção e documentários, de curta e longa-metragem. Em dezembro, um grande concerto de Natal mobiliza todos os corpos artísticos em uma apresentação ao ar livre, música, dança, vozes e luzes. A história do Teatro Amazonas se confunde e se entrelaça com a história do Amazonas. Ele é a representação simbólica da consolidação da cultura e da autoestima do povo.